começando pelas áreas de preservação permanente, vulgo conhecidas como APPs. Elas são áreas descritas no artigo 3º, inciso 2, da Lei Federal 12.651 de 2012, o Código Florestal Brasileiro. Ele nomeia essas áreas como sendo espaços protegidos que têm a função ambiental de preservar, de conservar, de assegurar o bem-estar das populações. E essa própria lei, ela diz que do artigo 4º ao 6º, ela elenca, na verdade, algumas áreas que, pela sua natureza, são consideradas de preservação permanente. O artigo 4º, por exemplo, ele elenca que as áreas que margeiam os cursos d'água, elas têm determinada metragem que é considerada essencial para essa preservação. E, em decorrência disso, ela pode ser tida como uma área de preservação permanente. Então, em que pese nós saibamos que essas áreas, de acordo com o Código Florestal, elas não poderiam ser violadas, ou seja, não poderiam sofrer nenhuma intervenção humana, é bem comum que existirem construções, intervenções, núcleos urbanos informais nessas áreas. Então, nesse caso em específico, a gente tem que pensar na possibilidade também de haver a regularização por meio da REURB. A REURB, nos casos em que não há a remoção desses núcleos, ela é uma alternativa que o poder público pode fazer uso para tornar aquela realidade melhor. No caso das REURBs, que são promovidas em núcleos situados em áreas de preservação permanente, o artigo 11, parágrafo 2º da lei da REURB, ele determina que é possível sim ser feita essa regularização, desde que haja a realização de estudos técnicos ambientais específicos, que inclusive são listados a quantidade mínima nos artigos 64 e 65 do Código Florestal. Esses estudos ambientais eles irão trazer alternativas para promover a melhoria ambiental daquela localidade. Então, tendo em vista todas essas questões, é possível sim promover a REURB. Lembrando que a lei da REURB, ela diz que a obrigatoriedade dos estudos técnicos ambientais, ela se restringe à parcela do núcleo onde, de fato, há a ocupação na APP. Ou seja, que, por exemplo, nós temos um núcleo que está situado às margens de um curso d'água. Curso d'água, nós sabemos que as margens dele são consideradas áreas de preservação permanente, de acordo com o artigo 4º do Código Florestal. Então, essa parcela desse núcleo, se a gente considerar essa área todinha construída, apenas essa parcela que está localizada na área de preservação desse núcleo, que deve ser 30 a 50 metros, é que vai ter que ser objeto de estudos ambientais e de eventuais intervenções apontadas por esses estudos. Então, não é necessário que se faça os estudos para todo o núcleo aqui, somente para a parcela que for de fato restrita à área de preservação permanente. Uma ressalva com relação à modalidade da REURB. Se a construção, se a intervenção em APP for considerada de interesse social, no caso REURB-S, é possível que essa área construída, até mesmo, digamos que a 1 metro do curso d'água, digamos assim, seja possível de ser regularizada, coisa que na modalidade específica não seria possível, já que o próprio Código Florestal, ele determina que nas margens de curso d'água para construções classificadas na modalidade específica, ou seja, das famílias que moram naquela localidade que oferem renda superior ao que é considerado baixa renda local, nesses casos é necessário que essas construções, para serem regularizadas, respeitem uma margem de ao menos 15 metros do curso d'água. Então, se essa invasão, se essa ocupação se deu nessa faixa menor, não vai ser possível, mesmo que se façam os estudos, mesmo que se façam as intervenções ambientais ditas no Código Florestal, não vai ser possível de ser regularizada, tendo em vista essa restrição do próprio Código Florestal. Certo? Com relação ao registro de imóveis, nos casos de núcleos situados em APP, o registrador de imóvel, ele irá verificar a questão dos estudos sim, mas isso não impede que essa parcela ela seja registrada necessariamente no cartório. Inclusive, os urbanistas não concordam muito com essa ideia de ser possível registrar essa localidade mesmo sem a realização dos estudos. Mas existe doutrina especializada defendendo essa possibilidade com argumentos muito sólidos, que vão tanto defender a questão ambiental como também a questão dos patrimônios. O fato de ser registrada a área em nome do proprietário tabular, com a restrição de que se trata de uma APP e que só vai ser possível de ser regularizada por meio da realização de estudos ambientais descritos no artigo 64 e 65 do Código Florestal, não vai tirar a proteção dessa área.
Muito pelo contrário, vai ser aberta uma matrícula para uma área já consolidada. Em nome do proprietário tabular, não vai haver transferência, não vai haver titulação, enfim. Só vai apenas reconhecer uma situação consolidada e vai dar publicidade à restrição ambiental existente. Então, se, por exemplo, haver alguma determinação judicial de uso capião naquela área, então, a partir do momento em que o registrador tiver conhecimento dessa restrição, ele já vai poder fiscalizar eventuais questões relacionadas a construções, eventuais novas construções, eventuais novos projetos nesse local, porque lá se trata de uma área de preservação permanente, coisa que não aconteceria se ele não tivesse essa informação. Então é possível sim que, mesmo sem os estudos ambientais, esse núcleo que a gente viu anteriormente, ele seja totalmente registrado, mas essa parcela dessa área de preservação permanente, ela será aberta em nome do proprietário tabular para fins de controle dessa restrição ambiental. Isso é totalmente possível. Agora, a titulação, que é de fato quando a pessoa vai ter direito real sobre esse imóvel, só vai poder acontecer após a realização dos estudos técnicos ambientais. Isso é fato. Com relação a esses estudos que vão apontar as medidas necessárias, a gente tem que entender que, tal qual ocorre quando se trata de eventuais obras de infraestrutura pendentes, é possível que a gente faça essa titulação, esse encerramento, digamos assim, do projeto de regularização fundiária, do processo de regularização fundiária, se alguém, no caso ou o poder público ou os interessados, assumam a realização das ações de melhoria que foram explanadas nos estudos ambientais. Por exemplo, plantio de árvores, dragagem, também tem muito a questão de cercar a APP, enfim, as benesses que no caso não haveriam e que com esses estudos foram propostas. Essas benesses, elas podem sim ser realizadas em um momento posterior à titulação, à regularização, desde que uma pessoa assuma essa responsabilidade futura com o cronograma de obras e todo o compromisso exigido legalmente para a realização desse termo. Curtiu esse conteúdo? Então acesse agora mesmo o site taniaranogueira.com e faça parte você também de um grupo exclusivo de profissionais especialistas em REURB.